dia a todos. Nós tivemos na semana passada o capítulo 35 do livro Os Missionários, que conta sobre a realização do culto do Evangelho no lar, na residência da personagem aqui do livro, né, Dona Isabel, e os seus filhos. E ela fez a explanação da mensagem do Evangelho, inspirada pelo benfeitor espiritual Fábio Aleto. Depois de terminado então os comentários sobre a mensagem do Evangelho, era o momento então da palavra livre entre ela e os 4 filhos que estavam ali com ela. Então o título do capítulo, Mãe e Filhos. E André Luiz inicia dizendo que no comentário evangélico havia recolhido observações interessantes. E ele percebeu ali que a interpretação do benfeitor espiritual Fábio Aleto, para eles ali no plano do espírito, estava carregado de maravilhas espirituais. O que a gente fica pensando? A gente fica pensando assim, num ambiente repleto de luz, ou pode acontecer aqueles fenômenos, né, de cair pétala de flores, alguma coisa assim, que o André Luiz sempre narra quando existe essa comunhão espiritual com o plano mais alto da vida. Então ele diz que estava carregado, né, cheio de maravilhas espirituais que os encarnados aqui não tinham acesso a isso, mas que transcendiam a capacidade receptiva da médium, a Dona Isabel. Dizendo ele aqui que Isabel, a viúva de Isidoro, parecia deter somente uma parte, quer dizer, 50% daquilo da inspiração espiritual que ela era oferecida a ela e ao grupo ali da própria família. E aí, desse modo, ele explica, dizendo que as crianças, os filhos delas, receberam essa parte da sua interpretação dali. Enquanto nós outros, no plano espiritual, conseguiram então receber as bênçãos, né, de muito mais valor do que os encarnados ali. Mas o Aniceto então veio explicar: não se admire do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. E eu me recordo quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, que eu assistia palestras olhando o relógio. E isso acontece até nos dias de hoje, né? Nós vemos as pessoas que vêm para assistir uma palestra, mas não tiram o olho do relógio também, né? Parece que dá aflição na pessoa ter aquele momento, né? Aquele 30, 40, 50, uma hora sentado ali com a atenção voltada, né? Porque nós temos essa dificuldade de concentração. É da nossa evolução espiritual isso daí. É necessário então que é muito trabalho, né, intensivo da nossa preocupação, do nosso esforço, né, em projetar a nossa preocupação, né, na lição que está sendo dirigida, através de uma palestra ou de um comentário. Essa briga intensa entre nós mesmos, porque para a gente conseguir realmente o desenvolvimento. Tanto é que o benfeitor vem dizer aqui, né, que existiam, do lado espiritual, até muitos companheiros ali que conseguiam reter daquela mensagem muito menos que as próprias crianças que estavam ali. Espíritos que porventura estavam ali em tratamento espiritual. E experimentam, diz ele, né, grandes limitações. Essas limitações têm que ser vencidas por nossa vontade de esclarecimento, né, buscando novos conhecimentos e assim por tudo mais, né. Nesse instante, então, o benfeitor Fábio Aleto, diz aqui na narração de André, ele sentou-se em plano superior. Mas o Isidoro, o esposo desencarnado,
achegou-se próximo da esposa, naquele momento de conversação com os filhos. E aí, a filhinha Marieta, ela vem então expor uma dúvida, uma pergunta sua. Aí ela diz: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo uma vez só por dia aqui em casa? Porque ela havia ficado sabendo que lá na casa da vizinha Dona Fausta se fazia 2 refeições por dia. E a irmã mais velha dela, Noemi, havia dito para ela também que quando o pai era vivo, eles faziam também 2 refeições. Por que agora só uma? E aí a Dona Isabel, diz André Luiz, que esboçou um sorriso, mas algo triste. Mas falou: ora, Marieta, você vive muito impressionado com essas questões. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo temos tomado nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? E aí a gente relembra aquela passagem do Velho Testamento citada por Jesus, quando ele diz: nem só de pão vive o homem. E a Dona Isabel vem dizer para nós aqui, né? Eles tomando uma só refeição, mas estavam recebendo boa saúde, não tinham problemas de saúde. Quantos benefícios eles estavam ali, né, sendo beneficiados por aquela frugalidade na alimentação. Então eu gostaria de lembrar que o André Luiz ele coloca no livro Missionários da Luz uma reflexão dizendo que para a nossa integridade, da nossa saúde, somente 30% daquilo que nós alimentamos vai realmente trazer esse impacto. Os outros 70% entra pelas nossas narinas. A gente fica pensando, e o assunto é muito restrito, né? Então a gente imagina que não é só a alimentação nossa. A nossa saúde também depende de outros fatores vibracionais, fluídicos, do próprio cosmos, do universo, que nós também precisamos. Essa captação, né? Então vem muito dizer aqui, né, sobre condicionar somente, né, os pensamentos na necessidade do estômago, que não é bem isso realmente. Só 30% representa, né, essa nossa necessidade para a nossa saúde. E a Joaninha, a filha mais velha, interveio na conversa, dizendo: mamãe tem razão, tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. E é verdade, né? A gente está cansado de ouvir que morre muito mais seres humanos aqui na face da Terra por excesso de alimentação do que por falta dela. Embora a gente ouve muitos noticiários sobre a miséria, né, extrema no nosso planeta, mas se desencarna muito mais por excesso de alimentação do que por falta dela. O professor Balbach, que ele tem vários livros que ele fala sobre alimentação, ele traz assim um artigo dizendo que pobreza é bom para a saúde. Porque não existe excesso, a pessoa vai comer o restrito ali. E não se tem notícia de alimentos tão bem casados como o arroz e o feijão para trazer benefícios à nossa saúde. Nas palavras dele, né, desse escritor, ele diz que existe muito excesso das proteínas na nossa alimentação, existe excesso de carboidrato, existe excesso de gorduras, mas muito pouco nós utilizamos as vitaminas e os sais minerais, que são a defesa do nosso organismo. E as vitaminas e os sais minerais estão justamente nas frutas, nos legumes e nas verduras, né? Então é excesso de proteínas. A queima da proteína no nosso organismo
essa queima da proteína no nosso organismo, o resultado dela são resultados ácidos, que nosso organismo não tem facilidade de expelir isso através da urina. Então isso fica retido no nosso organismo. E aí existem as complicações da nossa velhice, as doenças reumáticas, que são causadas pelos ácidos concentrados, né, no nosso organismo. O excesso de carboidrato vai acontecer que nós vamos ganhar um pouco mais de volume, assim mesmo como a gordura, em trazendo, né, os problemas também, prejuízo que traz para a nossa saúde. Mas, a bem da verdade, eu nunca vi ninguém sofrer por problemas de excesso de vitamina, a não ser que a pessoa vá buscar esses complementos vitamínicos aí, que existe para ela. Mas na alimentação, eu pelo menos nunca ouvi dizer que a pessoa está com excesso de vitaminas, né? Então é um fato que nós precisamos. No livro Missionários da Luz, André Luiz, nas palavras do benfeitor Alexandre, ele vem dizer da necessidade de uma educação orgânica, porque nenhum espírito vai baixar aqui os planos da Terra para realizar o trabalho de evolução se não aprender, antes de tudo, respeitar as exigências do corpo físico, que é o instrumento. Então, é necessário que a gente se convença de tudo isso. E eu gostaria de deixar também um lembrete do benfeitor espiritual Irmão X, Humberto de Campos. Ele diz lá no livro Cartas e Crônicas, na lição Treino para a Morte: comece a sua renovação pelo prato de cada dia. Pontinhos. Existe mais alguma coisa, mas só essa primeira parte já serve. Comece a sua renovação pelo prato de cada dia. Dona Isabel, então, veio ainda acentuar: vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Isso é inegável, com certeza, né? A pessoa que, mesmo com restrições alimentares, mas que se eleva aos céus em oração, diante da alimentação que está à mesa, e juntamente com um copo d'água, a exemplo que nós temos a água fluidificada aqui no centro, receberá com certeza valores espirituais ali que lhes falta, com certeza, que nós não encontramos aqui na própria terra. É verdade que Isidoro partiu, mas nunca nos faltou o necessário, mesmo com a partida do esposo. Temos nossa casa, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençamos de que o papai está trabalhando ainda por nós, e o Isidoro ali do lado, né? André Luiz então diz que o Isidoro em espírito enxugou os seus olhos úmidos ali naquele instante. Porque eu fico pensando, que pai ou que mãe que desencarna prematuramente e deixa a família aqui, ainda mais uma família numerosa como deles, né, com 4 filhos, e vai partir todo sossegado do mundo espiritual. Isidoro recebeu a bênção de continuar aqui, trabalhando em favor da família. E eu acho que, com certeza, todo pai, toda mãe, dedicada e conhecendo os valores da própria família, não vai se ausentar de forma nenhuma. Como no caso aqui da dona querida Dona Sebastiana, aqui do nosso centro, né? Que além do que, né, não teve só 4 filhos, né, Guga? Teve 8 filhos. Como chamava os Gumercindo também? Gumercindo Júnior? Então, o seu Gumercindo partiu para a pátria espiritual, com certeza trabalhou junto dessa família aí para ajudar a resolver os problemas, a superar as dificuldades, dando sustentação para a esposa. E tudo isso acontece por exigências da nossa própria evolução. Porque tudo tem que ter uma resposta, tudo tem que ter uma causa. E a Dona Sebastiana, como a Dona Isabel,
tinha essa necessidade de ficar só ela com os filhos para trazer a bênção da educação para esses filhos, e nós não sabemos a causa, mas alguma coisa deve existir. A Noemi, a outra irmãzinha, então veio dizer: é bem verdade, eu vi o papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. E assim a Dona Isabel também diz: eu também vi, Noemi. Quer dizer, ela percebia o esposo sempre junto deles ali, pela mediunidade da vidência que ela tinha desenvolvido. Ainda ela diz: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Né? Quando estamos em dificuldades, se nós tivéssemos essa certeza, não haveria medo e não haveria desespero. Porque com certeza Jesus está ali para acudir realmente às necessidades daqueles que nele confia realmente, né? E Marieta, a outra filhinha, veio refletir mais além sobre esse assunto, dizendo que quando a mãe falava daquele jeito, ela sentia que tudo aquilo era verdade. Como Jesus é bom! Porque ela começou a refletir: nós temos a ausência do pai e temos a nossa mãe. E quantas crianças que estão no mundo sozinhas, sem pai e nem mãe, e não fazem nem mesmo uma refeição apenas, como eles faziam em casa. E ela então no final ainda vem dizer: como devemos agradecer aos céus. Uma criança tendo essa visão espiritual já da vida, né? Porque pelo que nós sabemos, as 3 filhinhas vieram juntos com o casal, já preparados, né, pela cidade do nosso lar. Então eram espíritos que traziam uma certa evolução, né, e um certo conteúdo também de informação na sua condição, né? E Dona Isabel, então confortada, diz: muito bem, minha filha, nunca devemos reclamar, e sim sempre louvar. Porque reclamação não, segundo André Luiz, é uma bomba que estoura atrasado nas nossas mãos, né? Reclamar é realmente falta de visão espiritual da nossa própria condição. Por quê? Porque tudo que acontece em nossas vidas vem na medida da nossa necessidade de evolução. Assim aprendemos com a doutrina espírita. Então, reclamar do quê? Recebemos exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa própria vida. E vencer as dificuldades que se apresentar. E ela ainda complementa dizendo que se eles tivessem uma condição financeira maior do que tinham, quem sabe eles não estavam enxergando essas bênçãos junto deles ali. André Luiz observava que as 3 filhas participavam dessa comunhão espiritual junto com a mãe, mas que o filho dava então ares de não aceitar as ideias que aquelas 4 criaturas estavam trocando ali. As três meninas tinham vindo preparadas da cidade de nosso lar junto com o casal, mas o garoto vinha procedendo de regiões inferiores. Então era uma criatura que estava ali naquela família, mas muito mais necessitados de informação do que o outro grupo da própria família. André Luiz nos fala que o garoto estava fechado num círculo de sombras, que é natural de uma condição dessa, né? E ele, de quando em quando, sorria irônico, impassível, insensível à significação daquele momento. E se valendo da pausa, então, daquela discussão, entrou ele no assunto dizendo: mamãe, que entende a senhora por pobreza? E Dona Isabel foi explicar o que ela havia aprendido, o que ela sentia que era a pobreza. E disse: a pobreza
é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós aprendemos que a pobreza é a prova da humildade e da resignação. E a riqueza é a prova da abnegação e da caridade. O Adelino foi perguntar para o Chico, né, como nós sabemos, qual era a virtude mais difícil de ser conquistada. O Adelino achava que era a paciência, né? Mas o Chico diz que na visão dele, a mais difícil seria a abnegação. Está com os ricos. Então, o pobre, ele tem muito mais facilidade. Mas é um problema. Porque a prova da humildade e da resignação. Porque se o pobre que está para deter as influências do orgulho que ainda existe dentro de si, se é um pobre vaidoso, é um problema sério. E se é um pobre que é revoltado com a sua própria situação, quantas pessoas nós não vemos que às vezes se endivida por aquilo que não pode pagar para ter aquilo que não tem condições? Porque ainda não teve a visão espiritual de reconhecer que é necessário ter uma vida mais regrada, com as possibilidades que a pessoa tenha, né? Então, é realmente, né, um momento de educação da própria condição espiritual de cada um. E Dona Isabel então disse que ela sabia que os afortunados têm uma grande missão a cumprir, mas ela admitia que os pobres, além disso, eram mais livres e mais felizes. Por quê? O pobre, ele pode ter a visão de uma amizade sincera entre as pessoas. O rico, quando uma pessoa procura uma pessoa rica, qual o primeiro pensamento que ele vai ter? Será que vai pedir dinheiro emprestado para mim? E ela diz aqui nas palavras delas que às vezes o rico tem a dificuldade de encontrar as amizades sinceras, a sinceridade de uma amizade. Porque é sempre por interesse, às vezes, que uma pessoa aproxima de uma pessoa nessas condições. Então é difícil que tenha realmente, né, uma amizade sincera e concreta realmente com respeito à própria situação. E ela vem dizer ainda, né, que muitas vezes o rico ele pode estar crente que pode tudo, mas que vive às vezes muito longe da divina proteção. Tanto é que Jesus disse, né, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, se ele não tiver o esclarecimento espiritual necessário, uma educação à frente do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está fadado ao materialismo, né? É essa verdadeira visão que nós vemos ainda, né? Mas o garotinho era renitente. O garotinho ali era uma criatura muito necessitada. Ele disse para a mãe: infelizmente não posso concordar com a senhora, porque até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário do que a senhora. Olha o que André Luiz coloca da posição de Dona Isabel. Ela mudou a expressão fisionômica, assumiu uma atitude de quem instrui com a noção da responsabilidade de educar e acentuou: não estamos no jardim da infância, estamos no jardim do lar. Por onde andarmos no mundo, recebemos muitas sugestões de mentira venenosa, mas é preciso vigiar o coração e enxergar as bênçãos que Jesus proporciona a cada um, que nos envia. E o rapazinho ainda, demonstrando rebeldia íntima, contestou a mãe, dizendo que aquele salão que eles possuíam na casa deles, que eles utilizavam para atividades do Evangelho, que ali o que dá a se entender,
deveria funcionar o que? Um centro espírita, alguma coisa assim, né? Ele disse que já havia conversado com uma pessoa e a pessoa pagaria um bom tanto para ter ali um depósito de imóveis. Mas Dona Isabel, de ânimo firme, sem irritação, ainda disse para o filho: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere esse recanto algo de sagrado para sua mãe. Mas o garoto ainda estava a fim de perturbação no ambiente. Ele disse: e se eu insistir? Perguntou o menino mal-humorado e acima orgulhoso. O André Luiz foi até muito aqui educado colocando essas palavras, porque eu diria que o garoto acrescentou muito mal educado, né? Mas olha, a viúva muito calma. Eu fico pensando assim, se a gente conseguisse entender essa situação aqui da dona Isabel, se todo momento que nós fôssemos desafiados para uma discussão, né, a gente tivesse essa serenidade. Mas no caso aqui, quando um filho insiste, ou sempre insistiu, pelo menos na minha posição, eu sempre caí na irritação. E não resolve. A gente cai no mesmo nível então, né? Mas ela disse: se você insistir, será punido. Porque essas palavras a gente precisava escrever no caderninho nosso de anotações em casa, para sempre estar olhando. Ela disse: olha, eu não sou mãe para ficar criando ilusões nos corações dos filhos que Deus me concedeu. Se muito amo vocês, precisarei incliná-los para o caminho reto. Eu não sou mãe de criar ilusões perigosas ao coração dos filhos que Deus me confiou. Porque às vezes, quando o filho, né, vem renitente de uma forma dessa, porque o filho não tem visão da vida que um pai e uma mãe têm, né? Ela foi muito firme, ela foi calma, serena e sem irritação, para impactar realmente na criança, né? Doando de si mesma as conquistas da sua capacidade que foi dita lá no começo, né? Ela então conseguiu neutralizar essa renitência nessa alma, nesse espírito aqui. Um amigo nosso precisou chamar a atenção da filha, e a filha era um tanto quanto rebelde. Então, no ato em que ele foi chamar a atenção da filha, a filha virou as costas, entrou no quarto e bateu a porta com toda a força. E ele, muito calmo e sereno, foi lá na sua caixa de ferramentas, pegou uma chave de fenda, foi lá no quarto da filha, pediu licença e falou: olha, eu vou arrancar a porta do seu quarto aqui, até que você aprenda a fechar a porta com educação. Precisou brigar? Porque a primeira coisa quando um filho nos desafia assim, costumeiramente que a gente pede: cala a boca. Mais ou menos assim ou não? Cala a boca, senão eu te quebro os dentes. Mais ou menos assim, não é? Ou até mesmo, então, olha, cala a boca que você não entende de nada. Você não sabe de nada. Mas Dona Isabel se manteve na sua posição. E essa sua atitude, diz André Luiz aqui, olha, o pequeno ainda quis retrucar, mas com aquela sua posição de superioridade, ela gerou uma luz tão intensa
aqui no seu centro de força cardíaco, no seu peito, que envolveu o menino. Envolveu o menino, diz André Azuides aqui, olha. Que ao que me pareceu, confundir-lhe o espírito rebelde, e vi-o calar a contragosto, amuado, enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à sua filha mais velha como amiga, às suas filhinhas menores, mais novas, como mãe, mas ao filho orgulhoso e necessitado como instrutora sensata e ponderada. Olha só. Às vezes, então, eu acredito que não seja vergonha a gente ficar calado perto de um filho, porque a gente só exalta com o filho nessas condições, ou com qualquer pessoa, demonstrando irritação, né, ou violência, porque nós não temos argumento, né? Nós não temos argumento. Se tivéssemos, era necessário dispor realmente, né? Como no caso aqui da Dona Isabel. Aí o Aniceto arremata então aquela situação vivida, dizendo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. E aí nós vamos perceber o quanto o estudo sistemático do Evangelho em nossas vidas pode trazer, favorecendo a nossa vida em todos os setores da nossa própria atuação. Seja na família, seja nas amizades, seja no círculo religioso, né? O Evangelho, a aplicação do Evangelho dá equilíbrio ao sentimento, ao coração. Necessidade nossa. Ninguém, não existe uma alma sequer neste mundo que não tenha necessidades do próprio Evangelho. Todos nós estamos aqui. O Evangelho vai dirigir as nossas atenções, as nossas necessidades no círculo de vida aqui da Terra ou fora dele, ou no mundo espiritual, o que quer que seja, por muitas e muitas encarnações. O Cristo disse: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não. Então, nós sabemos que a obra nossa de evolução, nos diz o benfeitor Humberto de Campos, é para os milênios. Não é só para essa encarnação. Nessa encarnação nós estaremos dando um passo, 2 ou 3. Mas esse trabalho nosso de evolução vai se estendendo, porque somos criaturas de Deus, filhos do seu amor. Bom dia a todos, muito obrigado.